Bom, então, pessoal, voltamos. Agora a gente vai entrar na sala de aula, né? No Google Sala de Aula, vamos dizer assim, mas a gente coloca na sala, né? Lógico, porque é uma sala de aula mesmo, não deixa de ser. E aí a gente vai dar sequência aí a essas informações. Lembrando, pessoal, que em todos os nossos vídeos a gente vai ter o QR Code aí disponível para vocês. Esse QR Code aí, se você escanear aí com o seu celular, né? Aproximar o seu celular ou seu smartphone nesse QR Code, você vai acessar a página do Biodidata e lá você vai ver meu currículo, alguns cursos que eu disponibilizo, um link para o próprio YouTube, para o Instagram. Então acessa aí, pessoal, é muito bacana, viu? Então vamos entrar na sala, né? Vamos lá. A gente, lembrando que esse nosso curso ele é focado no acesso à sala de aula pelo computador. A gente tem o acesso de duas formas, ou pela forma do professor, ou pela forma do estudante. Manuel, vem a dúvida. Eu sendo professor, eu também posso ser estudante? Sim, não tem problema nenhum. A gente vai ver isso lá na frente, eu vou mostrar para você. E o estudante, ele pode ser professor? Também pode, mas assim, em salas de aulas diferentes. Depois a gente vai comentar sobre isso. É porque talvez tenha surgido essa dúvida agora, mas é importante que a gente vá... Eu vou falar isso também lá na frente. Então, o professor ele pode estar na sala de aula, em uma sala de aula, de duas formas também. Ou como professor principal. Esse professor principal ele vai ter a autonomia, inclusive, de excluir, de apagar essa sala, né, que ele criou. E o professor auxiliar. O professor auxiliar ele tem toda a funcionalidade, né? Pode fazer tudo que o professor principal faz, com exceção de que esse auxiliar ele não pode fazer algumas coisinhas, como excluir a sala de aula. Não tem como. Quem pode apagar, eliminar a sala de aula é só quem criou. Então vamos para um exemplo. Eu sou professor da escola tal. Eu quero criar uma turma de ciências da natureza, né? Vou criar um grupo de estudantes que estudem, que querem, né, aprender um pouco mais sobre ciências da natureza. Eu vou chamar o meu amigo de química, eu sou professor de biologia, né? Meu amigo de química para trabalhar comigo. Beleza, eu cadastro ele lá como professor, né? E aí, em um certo momento, né, eu finalizamos as atividades lá no final do ano, né? Todo mundo fez o Enem, seguiu a vida. E aí, o professor de química diz o seguinte: Manuel, eu quero excluir a sala. Eu posso? Não, ele não pode. Se ele for professor auxiliar, ele não pode. Agora eu, Manuel, posso, inclusive, colocá-lo como professor principal ou posso também apagar a turma. Então, colocando esse professor de química como professor principal da turma, aí ele pode excluir, né? Então, veja que o professor principal é como se fosse o administrador. Ele pode apagar ou pode alterar as funções dos professores. Tudo bem? Ele não pode fazer alteração, não tem como fazer alteração no estudante, né? Mas é isso, basicamente isso. Tudo bem? Seguindo. Essa é a página inicial do Google Sala de Aula. Pronto, entramos no Google Sala de Aula, seja pelo navegador, na busca do navegador, seja pelo menu do Google, não importa, vai entrar sempre dessa forma. Se você não tiver nenhuma turma cadastrada, é assim que você vai ver o Google Sala de Aula. Professor, Manuel, qualquer pessoa pode entrar no Google Sala de Aula, criar uma sala? Pode, tem problema nenhum. Se você tiver registro, cadastro lá, né, tem uma conta no Google, você pode criar uma sala de aula do jeito que você quiser. Eu tô num momento de pandemia e eu quero fazer alguma atividade com a minha família. Eu posso criar uma sala de aula aqui de, sei lá, de qualquer coisa, de diversão? Pode. Se você tiver criatividade para criar e colocar essas coisas para que seus filhos, sua esposa, ou seu marido, ou quem quer que seja, entre, maravilha, pode, sem problema nenhum. Então, essa é a nossa página inicial. A gente vai ver
os recursos que essa página inicial aí oferece para a gente, né, com o andar, né, logicamente, aí do curso. Tudo bem? Vamos lá. Então, criando ou participando de uma turma. Muito simples. Lembrando que aí é a visão do computador. Então, você pode participar de uma turma de duas formas. Eu não digo nem participar, né? Manipular, vamos dizer assim, né? O sala de aula de duas formas. Ou participando de uma turma, ou criando uma turma. Lembre o seguinte, que esse termo participar de uma turma seria o quê? Quando você diz participar de uma turma, aí nesse caso, você subentende, se o sistema aí vai entender que você quer ser estudante de uma turma. Então, o participar é apenas para quem quer ser estudante e não o professor auxiliar, porque o professor auxiliar é aquele professor que o professor principal convida. Então, para entrar professores na sua sala de aula, você tem que convidar. Essa opção de criar turma serve para o administrador ou professor. O professor titular, vamos dizer assim, né? E não os professores auxiliares. Então, ou você cria ou você participa. A gente vai dar sequência a esse nosso curso na função de professor. Então, a gente vai, logicamente, inicialmente criar uma turma. Veja aí, pessoal, essa informação ela é importante. É uma informação que o Google fornece toda vez que você cria uma turma. Então, ele faz essa pergunta, você tem que clicar aí, né, aceitar essa que entendeu a informação e aí seguir sequência. Veja aí, ó. Então, você usa o Google Sala de Aula em uma escola com alunos? Se a resposta for sim, primeiro, sua escola precisa se inscrever em uma conta gratuita do Google Workspace para você poder usar o Google Sala de Aula. Então, gente, o Google Workspace, na verdade, seria um espaço que o Google disponibiliza para as instituições de ensino. Esse espaço, gente, ele é vamos dizer assim, uma plataforma em que a instituição de ensino disponibiliza para gerenciar a própria escola. Então, esse Google Workspace for Education, ele é interessante que porque tem acesso gratuito para a escola ou acesso pago. Aí você vai ter mais recursos, né? Esse Google Workspace também ele funciona para instituições que possuem domínio, URL, página na internet. Então, por exemplo, a escola X ela não tem um site. Ela consegue entrar no Google Workspace? É mais difícil. Eu não sei informar com certeza se ela pode, mas até onde eu conheço, até onde eu sei, não dá para acessar. Não dá para acessar o Workspace. Então é importante que a escola tenha um domínio, um site, www.escolax.com.br. Então tem que ter o site. Para escolas que não têm, aí é outra história. Aí se pode criar salas de aula sem a necessidade de se ter esse espaço. Olha aí, ó. Aí a gente chama de Admin Console do Workspace, né? Então veja que aqui a escola ela vai ter uma diversidade de ferramentas, né? Se algum dono de escola ou alguém interessado, né? Pode acessar esse espaço aí vai ter acesso a muitas coisas. Então, como a maioria aqui possivelmente não vai ter acesso dessa forma, clica aí no eu li, entendi o aviso acima e não estou usando o Google Sala de Aula em uma escola com alunos. Clicou, clica em continuar e aí segue sequência. Lembrando, meu povo, que o Biodidata está também no Instagram. Você pode acessar aí o nosso Instagram, né? Lá na busca você pode digitar Biodidata que vai aparecer a nossa página. Mas também, minha gente, não se esquece aí de se inscrever, de curtir os vídeos, ativar as notificações, que é muito importante aí para mim, tá bom? Então, dando continuidade, vamos criar uma turma. Gente, lembrando, a gente iniciou o acesso, entrou na página inicial do Sala de Aula, e aí a gente vai criar uma turma. A gente não vai participar de turma. Participar de turma é para estudante. Então, seguindo. Vamos criar a turma, né?
depois da gente ler aquela informação que o Google disponibilizou lá, né, pedindo, né, que você clique no botão para que você, informando que você não está em uma escola, vai para essa página aí. A partir daqui, você vai criar sua turma. Então, inicialmente, é colocado informações da turma, como o nome dela, né, sessão, assunto, sala e por aí vai, né? Aí você pode criar o que você quiser. O nome da turma, 6º ano, manhã, 7º ano, noturno e por aí segue. Então, ó, tá aí, eu coloquei um exemplo, né? Criar turma, 6º ano, turma A. Seção, ensino fundamental. Assunto, turma dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental e a sala é a 001. Preenchido, a gente clica em criar e a partir daí o Google processa e cria uma nova turma para a gente. Veja aí, ó, que existe uma diversidade de informações, né? E essas informações a gente vai ver detalhadamente aqui nesse nosso curso. Aí está, né, a sala, 6º ano A, turma A, né? E aí essas informações vão ser discutidas, cada uma delas, passo a passo, para que você entenda muito bem como utilizar o Google Sala de Aula. Gente, por experiência própria, o que eu já percebi na escola em que eu trabalho é que, de certa forma, a gente vê uma desorganização no espaço do sala de aula. Por quê? Mas, olha, eu já digo logo, isso não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Por quê? Porque quando a gente trabalha com muitas pessoas, muitas delas não têm um conhecimento prévio do programa. Muitas das vezes não tem tempo de analisar direitinho, ou não teve tempo de treinar, de praticar, ou não teve tempo, inclusive, de aprender a utilizar. Então, assim, por quê? Porque eu estou falando num momento de pandemia. E as coisas vieram de forma muito rápida, né, para nós profissionais da educação, para nós professores. Então, muitos professores têm dificuldade, sim, de acesso, né? Inclusive a internet com a qualidade ruim, né? Sem tempo também. Então é complicado realmente. Então o que eu digo, se a escola ela tivesse a possibilidade de ter, né, um curso, vamos dizer assim, disponível para que os professores pudessem acessar, pudessem entender como é que funciona o sala de aula, eu tenho certeza que muita escola diria assim: a plataforma que a gente vai utilizar vai ser o sala de aula. O sala de aula é totalmente grátis, né? Totalmente gratuito. Você pode criar salas de aula aí, né? E utilizar sem problema nenhum. Então a gente vê outros recursos parecidos, mas assim, de certa forma, a gente tem uma dificuldade maior de acesso, né? Como, por exemplo, o próprio Moodle. O Moodle é uma ferramenta linda e maravilhosa, porém, não é para muitos, né? Para instituições que tenham domínio, que tenham site, né, podem utilizar, instalar, vamos dizer assim, o Moodle, né, nos seus sites, né? Mas, e para quem não tem? Utilize o Sala de Aula, né, que talvez seja o melhor recurso gratuito aí, voltado à educação. Então, finalizando aí essa nossa aula, próxima aula a gente continua onde a gente parou. Um abraço e até a próxima.